Agora não, quem tá copiando o dever de outro, eu vou arrancar o celular, hein? Ouviu aí do chapéu preto? Não, não é pra... Não, olha só, Caio, não se faz trabalho de casa na aula. Viajou, né? Viajou. Vou recolher os celulares, hein? Ó, vamos valorizar a aula que o colega planejou. É porque o nosso tempo é tão curto, Sérgio, a gente sabe disso. Se a gente começar a parar para dar sermão, acaba a aula, né? Então tem muito mais coisas interessantes para a gente ver do que ficar dando sermão. Tá? Então olha só, para a gente dar uma... Quer que eu passe? Passe Passe. para mim, por favor. Aqui, senta aqui. Não, eu quero saber onde você vai ficar. Então, eu vou ficar em pé. O pessoal só vai ver. Então, olha só, para a gente repassar. Processo de ideologização, ou seja, é um processo de ideologização, de socialização, tá? Mesma coisa, mesmo sentido, tá? Que é, na verdade, a construção da visão de mundo. Tá vendo? Imagina, cada ideiazinha que está dentro da tua cabeça é uma pecinha de um quebra-cabeça. Tá? Essa Sônia que vos fala tem um monte de pecinha dessa, cada pecinha dessa, né? Me traz uma coisa importante que eu captei, projetei, internalizei e forma o meu olhar o outro e como orienta a forma de eu agir com o outro. E o que eu quero dizer com isso? A minha forma de agir em sociedade. Sempre lembrando, gente, que tudo que a gente conversar, no final das contas, tem a ver com o quê? Com conviver em sociedade. O que significa sociedade, tá? Então, cada discurso é uma peça no processo de ideologização e socialização. Eu, nesse momento, estou significando para vocês uma das pecinhas do quebra-cabeça que forma a visão de mundo de vocês. Tá? O meu trabalho aqui como sociólogo que estuda a sociedade, né, é primeiro entender essas diferenças que às vezes, historicamente, desencadeiam as desigualdades, as discriminações, tá? E entendendo que, e acreditando que esse trabalho do conhecimento possa fazer a superação desse desrespeito, né, que faz com que a gente viva numa sociedade onde a violência já se estabeleceu, né? Entendeu? Entendeu, gente, a linha de raciocínio? É tão difícil, né? A violência, porque quando você só acredita naquilo que te passam e você não tem outra visão de mundo, você vai contra tudo que os outros acreditam. Você acaba sendo agressivo com as ideias diferentes da sua, é isso? Exatamente. Eu estava dando um exemplo deles, a eles, vou botar aqui para o pessoal ver. Né? Eu estava dando um exemplo para eles, o seguinte, eu estou dentro do ônibus, né? Eu estou dentro do ônibus e aí eu tenho, eu estou sentadinha aqui, eu sou branca, heterossexual, espiritualista, tá? Base católica, mas espiritualista, ou seja, eu tenho minhas crenças, mas eu respeito e reconheço a existência de todas as outras. Ok, tô aqui na minha, tá? Tô vendo lá meu celular. Senta uma pessoa do meu lado, tá? Vamos dizer que ela é negra, que ela tá cheia de guias, Com roupa branca. roupa branca, ela tá cheia de colares, e eu falei, olha assim, é da macumba, não é? É da macumba. E eu percebo de alguma forma que ela é ou lésbica ou é gay, né? Alguma coisa assim. Ninguém mexeu. Tá? Então, eu só preciso ligar a luz só para dar. Então, o que acontece? Aquela pessoa tá na dela, tá quieta igual a mim. Mas aí, dependendo da bagagem que eu levo, né? Eu falei assim, olha só, eu estou dentro do modelo padrão. Eu sou a certa. A minha religião é a correta. Tá?
a minha forma de viver é a correta. E aí eu começo a agredir verbalmente aquela pessoa que está inadequada do meu lado. O que significa isso? Se aquela pessoa é tão cidadã quanto eu. Tá? Então, quando a gente estuda a ideologia, né, um conjunto de ideias que formam, conformam a visão de mundo, a gente também passa, né, a refletir as nossas ações, as nossas atitudes neste mundo. Certo? Tá ok até aí? Ok. Tá. Deixa eu virar para aqui até aí, gente. Então, voltando aqui, eu estava começando a introdução ali do vídeo, mas vamos voltar, que aparece aqui, mas vamos aqui continuar. Então, nós temos esses gêneros musicais, né, que vocês escolheram. Sônia, vamos sem isso, depois a gente dá. Sem isso, tá? Porque senão a gente, nosso tempo, como eu falei para eles, Eles viram que a gente tentou, né? tranquilo. Então, gente, olha só. Por que vocês já ouviram músicas peruanas? Eu adoro. Eu já ouvi tango argentino. Tango argentino. Por quê? O tango chegou a você? Através O tango é através da mídia, através das novelas que eu assisto. das novelas. Percebe o caminho das ideias, tá? O caminho das ideias. A gente vai ver o conjunto, tudo que vocês vão receber no texto, né? Quais são as fontes de disseminação dessas ideias? É a primeira coisa dentro da família, tá? Se eu tenho ou não tenho televisão, começa daí. Eu tive uma família amiga que eles não tinham televisão em casa, eles não gostavam. Eles tinham uma forma radical de educar, né? Que eu não faço crítica alguma, tá? É a forma radical, digo, né? Sem televisão, porque Sem interferência externa. sem interferência externa, tá? Mas enfim, né? Um dos canais é a mídia. Essa mídia, né? A TV, o rádio. Vocês não são do tempo do rádio, eu sou, né? Vocês são do tempo do quê? Do celular. Nasceram nessa geração. Exatamente. Vocês conhecem o grupo Los Cajarcas boliviano? Tá? Claro que não. Até para nós procurarmos alguma coisa, a gente tem que ter algum fio condutor, percebe? Senão a gente nem procura. Vou procurar como? O quê? Né? Se eu nem conheço, tá? Esses dias, como eu estava falando, pesquisando, né, fazendo meu dever de casa, eu descobri que eu estou assim impactada, né? Mas não hoje, vocês vão escutar, mas eu vou trazer. É o canto xamânico que eu não conhecia. Eu conheci o canto xamânico de uma outra forma, da Sibéria, que eu não conhecia, e o rock siberiano, que é interessantíssimo, sabe? Eles usam que é Sing Troar, que é o canto da garganta. Eu sabia fazer porque eu fiz 3 dias de oficina com uma fonoaudióloga, agora não sei mais. É muito interessante, gente. Você conseguir fazer aquele som metálico dos mongóis. É muito legal. Eles misturam o canto da garganta que o mongol faz. Não me pergunte por que eles usam esse canto, não sei. Aí o buraco é sem fundo, né? Quando a gente começa. Eu estou provocando aqui a curiosidade de vocês, né? Que não dá para você falar tudo, tá? Bom, fecha o exemplo. Como chegaram a esses gêneros? Através dessas fontes de disseminação das ideias. Todas as fontes? Não. É isso que eu quero mostrar para eles, que não dá para vocês mostrar para vocês no mapa. Nós temos aqui, ó, imagina o planisfério.
Aliás, eu comprei o planisfério, Sônia, ficou em casa, mas porque eu achava que eu ia daqui, mas tudo bem. Depois a gente, em algum momento. Planisfério, tá? O planisfério é dividido entre, aí, geopolítica, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul, tá? O tempo todo a gente não escuta falar da Europa? Europa. Nós conhecemos toda a Europa? Não. A nossa educação social, ela está no hemisfério norte. O hemisfério norte, ele só vai até a Europa ocidental, tá? Nós temos a Europa ocidental, a Europa central e oriental. Começa daí, tá? O que nós temos dentro do hemisfério norte? As Américas, certo? América do Norte, América Central, América do Sul, ok? Estamos aonde? Na América do Sul, tá? Temos a África também, parte dela, tá? Percebe? Ok? Está se localizando geograficamente, tá? Por isso que vocês não vão escutar o Los Cajarcas, por quê? O rock siberiano, por quê? Aí nós vamos entrar na questão a influência política que nós temos desde o século XVI até o século XX. Qual é a influência? Quais são os países e o continente que têm intervido politicamente, historicamente, na América do Sul? Não vou falar das outras Américas, a gente não tem esse tempo. Então, aqui no Brasil, né? Qual? Primeiro, século XIX, 1808. Portugal. E qual é a potência ocidental que vai influenciar todas as decisões políticas e econômicas no Brasil, só no Brasil? Inglaterra, tá? Então, quando você via Inglaterra, exato. Quando você pega esses gêneros musicais, você vai encontrar Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos. É muito interessante isso, tá? No ano passado, aqui esse ano, nessas duas turmas, eu não tive nenhuma música gospel. Mas eu tive sim, que é o exemplo que não deixa de ser, não é totalmente, mas não deixa de ser, é o Girassol, que é o exemplo que eu vou dar para eles. Sou fã do Whindersson Nunes. Nunes, tá? Me tornei fã, por causa de vocês. Eu já achava ele um menino bacana. Mas que barato, que influência legal para a juventude esse menino. Não, tem mas enfim, que cabecinha bacana. Mas vamos lá. Bem, então, gente, hemisfério norte, tá? E Europa ocidental. Esses dois continentes, esses dois países, tá? É que vão impactar toda a nossa história, toda a nossa cultura. De roupa, vestimenta, vida, né, Tudo. Na verdade, o colonizador influenciou os colonizados. Sim, com certeza. E hoje em dia as potências influenciam. Mas por que nós temos uma influência da cultura americana extremamente forte, tá? Mas por que vocês não escutam, não trouxe para mim nenhuma música africana, Angelique Kidjo, que é maravilhosa? Porque não é potência, tá? Eu vou dar 10 só para a coordenadora. Não é porque ela já estudou tudo, não. É porque ela é interessada e curiosa. Muito curiosa. Então, Angelique Kidjo, gente, que esteve no Brasil várias vezes e tal. Eu participei de um evento que não sei se ainda tem, Black to Black, que é só para falar da questão negra, música, política e tal. Era fantástico. Só consegui ir no primeiro evento.
E Angelique Kidjo, eu vi, já conhecia a música dela, eu a vi pessoalmente, ela é fantástica. Bom, vocês não conhecem. Mas a por gente quê? repara que eles não têm influência da negritude, porque você vê que não tem nada colorido, é tudo parecido com Nike, é tudo parecido com aquelas marcas. Alguém veio de bata aqui, só professor. Olha o jeitinho daqui, ó. Tudo americano, ó. E tudo americano. Pode não ser vindo de lá, mas o estilo lembra o jeans. O jeans veio de lá. Né? Last Top foi uma das primeiras marcas. Se vocês abrem o youtuber africano, é cabelo, todo enfeitado, os bicos desse tamanho, os turbantes. A gente não tem essa influência, só que vocês têm que lembrar que a nossa terra, a nossa raiz do cabelo, lá da África, então a gente tem que valorizar. Nós temos alunas aqui, eu não sei se elas participam do movimento negro, né? Eu não sei se elas são do movimento negro, mas elas me trouxeram somente, tá? A valorização da estética negra africana, de origem africana, tá? Então, no passado, muitas alunas com seus cabelos originais. Essa volta, né, pro cabelo original, para você. Isso é muito importante. Cabelo, né? Isso é muito importante. Vocês não têm noção, eu sou cacheada, crespa, outros nomes aqui. Vocês não têm noção do que é você lutar com uma raiz de cabelo há 45 anos, que é a minha idade, para ele ser liso e ele dizer para mim que ele não é liso. Vocês têm noção do sofrimento que uma mulher passa? É o sofrimento por quê? Agora, por que porque ela vai ser bonita só porque tem cabelo liso? E o resto? O resto do se a minha natureza... Vocês não têm noção do que é ideologia. Eu vou chamar assim, tá, Sandra? Porque eu... Você pode crescer? Tá? Dá licença. Que é ideologia americana. De louro. Mas não sou africana. Gente, você tem que ver a raiz de onde você nasceu. De onde vieram seus pais e seus avós. O meu olho verde foi uma mistura de algum português que houve na época. Né? Meus avós, bisavós. Mas é muito triste vocês não terem noção. Alô? Negritude Júnior, vamos lá. Olha só, vocês não terem noção do que é vender para vocês uma cultura que não é de vocês. Vocês não vão chegar lá. A cultura é deles. Eles foram colonizados de outra forma e por outras pessoas. Não foi português. Ouviram? E daqui a pouco vocês querem voltar para Portugal porque Portugal está bombando. Mas não valoriza nada. Portugal valoriza a história, valoriza os heróis. Dom Pedro I lá, que pra gente aqui não é nada, é um herói. A gente pode falar com eles de uma outra forma. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala em valorização cultural, étnico-cultural, né, do povo e tal, sabe o que a gente está falando? Vamos lá na parte econômica, de condições materiais de existência. A gente está... Por que tem gente que vive muito bem e gente que vive muito mal na miséria ainda no século XXI? Hã? Eles não têm noção, né? E percebe, gente? Olha, quando a gente começa a estudar as ideias que nos conformam, a gente começa também a ter a oportunidade de refletir a nossa vivência e não aceitar material. Onde colocaram vocês. Tá? Eu não aceito mais, apesar de que eu vou me aborrecer sempre com o desinteresse dos meus alunos brasileiros de classe D, da mesma classe que nós temos. Nós não somos classe A. Nós queremos fingir que somos, né? Mas quando você fica no celular durante uma aula, sabe o que significa? Que você está se negando obter conhecimento que seria fundamental para a sua mobilidade social. Sabe o que é isso? É você poder ter o conhecimento para fazer uma prova e obter um cargo, uma função. Você tenha... Você fez aquela pirâmide social? Sim. Foi no segundo, né? Que é o terceiro? Foi no segundo.
No terceiro ano eu estou dando, porque no quarto bimestre eu vou dar o liberalismo, que é a política neoliberal que a gente está vivendo agora. Para entender a política neoliberal, a meritocracia, que alguns alunos ano passado, né, defendem essa visão liberal, eu tenho que entender que eu estou inserida nessa visão liberal. Meus pais ganham R$900 líquido e eu vou defender a privatização. Olha, doutrinação política, hein? Tá? Eu vou defender a privatização da saúde e da educação. Eu tenho que entender por que eu estou defendendo essa ideia, percebe, gente? Se eu estou inserida dentro de uma classe social que o DGE me não vai ter assim, condições de pagar. Não vou ter condições de pagar um plano de saúde e nem todo o acesso. Eu tenho colegas de vocês que fazem curso técnico, pagam curso técnico, mas será que todos? Eu não tive condições de pagar o curso vestibular. No meu tempo não tinha vestibular, como é que se chama? De projeto social, né? Que você não paga, a pessoa vai lá e dá o seu tempo ali para aquele jovem. Eu não tive isso. Eu tive que estudar em casa. Eu não consegui passar para a escola pública, mas também não dá, porque eu queria fazer arqueologia, também não tinha na pública. Mas enfim, não tinha, mas porque minha mãe trabalhava muito, mas ganhava muito pouco. Entende? Então, para a gente defender ou não alguma ideia, nós temos que nos inserir, primeiro, nos contextualizar, tá? Socialmente. Eu estou falando de onde? A partir do quê? O que eu tenho aqui, ó? Para onde eu posso ir? Exatamente. Eu venho de uma família, tá? Toda de classe D e E. Só tem 2 pessoas com um nível superior na minha família, que sou eu e meu primo, tá? O resto mal terminou o ensino médio, a maioria só ficou no fundamental. Sabe onde eles vivem? Vivem muito mal. Se algum familiar estiver vendo, estou falando mentira? Não estou, né? Mas por quê? Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas minha mãe já tinha. Minha mãe que só conseguiu fazer o ginásio, tá? Porque não tinha mais como estudar, porque trabalhava muito em 2 empregos, né? Qual era a consciência dela? Só o estudo faz com que rompa as classes sociais. Isso, rompa, faça a mobilidade, né? Então, minha mãe teve que fazer muito esforço para poder me pagar uma escola melhor, né? Para isso eu fui no colégio de freira, né? E depois eu fui fazer um curso técnico, mas aí eu, aos 18 anos, eu falei, eu tenho que colaborar com minha mãe. Então eu trabalhava durante o dia para pagar o meu curso técnico à noite, porque minha mãe já trabalhava muito e não tinha ajuda do meu pai, tá? Então, quando eu falo para vocês, eu falo confortavelmente a partir da minha própria vida, né? Até quando vocês vão continuar, o jovem proletário, é assim que eu vejo vocês, a minha visão de mundo é essa, tá? Vocês não são jovens de classe média, média alta. Vocês são da classe proletária. O que é classe proletária, professora? É a classe trabalhadora, assalariada, tá? E o que significa salário na nossa vida? Estou falando o quê, gente? Qual é o meu ponto de partida desse bimestre? Ideologia, estudo das ideias que nos conformam, não é? Então, se eu moro bem ou mal, depende do que eu ganho, do meu salário. E como é que eu consigo um salário? Através de que meios eu consigo um melhor salário? Através do estudo. Só o estudo. Ah, professora, mas eu não conheço ninguém que ficou rica. Você é rica? Não, ninguém aqui é rico. Eu vejo minhas colegas aqui, eu tenho colegas aqui, professoras e empreendedoras, tá? Que trabalham muito, o tempo todo, para poder no final do mês ter uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É poder pagar um curso, é poder pagar um plano de saúde, poder pagar um exame, né? Porque tudo precisa de dinheiro. Já teve gente que não pôde nem pagar enterro.
nós vivemos o quê? Um sistema capitalista, né? E olha, a gente acaba fugindo aqui da pauta, por quê? Tentando sensibilizar o ouvir de vocês, Mas a atenção, para eles poderem né? fixar isso aí. Então, ó, falei do hemisfério, que nos conforma, né? Dos gêneros musicais que vocês escolheram. Nosso hemisfério vai ser de um lado só, porque foi de lá que a gente foi colonizado. Exatamente, tá? E nós temos 2 continentes aí. Europa, não toda a Europa, Europa Ocidental e América do Norte, beleza? Até aí legal? Qualquer coisa que vocês saírem daqui, escutou, gostaria que vocês lembrassem dessas informações. Parece que não é inútil, tá? Não é inútil. É muito útil, tá? Bom, aí, dentre todas as músicas que vocês escolheram, eu pedi para eles fazerem um trabalho de casa, só 2 me entregaram, né? Porque eu não tenho como falar de tudo, né? De cada gênero e tal. Então, nessas perguntinhas, para eles conhecerem um pouquinho mais, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa pesquisa, né? Fazer pesquisa na sala de aula no dia que tem que entregar é bobagem, não reconheço, né? Aí eu escolhi da música que foi Girassol. E quem escreve Girassol? Whindersson Nunes. E aí eu fui, claro, ver o caminho que levou ele a escrever aquela letra que ele cantou junto com a Priscila Alcântara, que eu acho que ela é gospel, eu não tive tempo de pesquisar. Gospel, beleza aí, viu? Né? Ó, tudo isso tá aqui não vai estar no texto, mas, não, acho que está no texto, esse exemplo. Olha só, gente, eu vou ler para vocês e a gente vai comentar. Se a vida fosse fácil como a gente quer, eu vou ler a letra e depois eu vou dizer para vocês a influência da vida dele na hora que ele passa isso para o papel, tá? Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado a meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu seja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Aí a gente começa Aí eu fui ver a vida de Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele lançou essa música em 2019. Olha, coordenadora, todas as aulas, a partir de agora, eu quero aquele aluno, o Wesley, sentado aqui, porque eu já vou colocar na minha ficha que ele está reprovado no 3º ano. Passou do 2º para o 3º, por não passa comigo, vai ficar independência. Aí eu estou querendo obrigar alguém a se comprometer com ele mesmo. É uma coisa errada, falha, né? Mas está no meu... Ou você, se você sentar aí atrás, eu já vou anotando e vou tirando ponto. Eu vou colocar 2 pontos de interesse. Por quê? Eu acho que não adianta prova, não adianta teste. Para mim isso é bobagem. Pode fazer até bobagem. Você vê, passa dever de casa, vai fazer em sala de aula. A gente faz uma atividade oral, pega meia dúzia, exatamente, depois meia dúzia, depois meia dúzia. Acabou. Tá? Então, nós estamos aqui, terceiro-mundistas, tá? Em que vai depender de vocês melhorar a vida de vocês e da família de vocês. Vocês não querem? Beleza. Agora, dentro da minha aula,
vai ficar em silêncio e vai ter atenção. E vai sentar aqui na frente. Senão já sabe, eu não vou falar nada, eu vou anotar. Continuando, e já estamos terminando a nossa aula. Olha, o que acontece com o Whindersson Nunes? Vocês sabem onde ele nasceu? Sim. Sabe? Ele nasceu no interior do Piauí, não sei nem se fala com R, né? Gente, sabe quantos habitantes é a cidadezinha dele? 5.400 habitantes. Sabe o que é 5.400 habitantes? Uma vilazinha, né? Uma vila. Arraial do Cabo tem 35 mil, percebe? Arraial do Cabo é 35 mil habitantes, mais ou menos. É pequeno, né? Você tem que ser 2 ruas, né? Sei lá, 3 ruas, é uma coisa muito pequenininha, tá? Aí eu fui ver a religião. Por quê? Ele falou assim, ele poderia falar ser justo como Maomé, ser justo como Jeová, ser justo como Oxalá, ser justo como Ra, Buda. ser justo como Buda, Mas ele falou mas como Jesus. Tá, Por quê? tá. Olha, 92% da população são de católicos. O Brasil é o Tá? maior, né? Aí você tem uma porcentagem bem O maior pequena de país protestantes. católico. Exatamente. E o restantezinho de nada que não tem compromisso com a religião. Mas agora deixa eles responderem por que somos católicos. Por que nós somos católicos? Boa, Por que boa. o Brasil é católico? Tem a ver com a prova dela. Não, por que é 90% católico? Eu falei vocês. Vamos lembrar da dois Sai mistérios do dos pessoal, continentes. isso aqui é aula. Por que o Brasil influenciado De quem? Pela Europa. Europa, é a professora que Portugal. falou isso, que a música é influenciada, que a roupa é influenciada. É a aula dela, gente. Não leva pro pessoal, não. É que não tem doutrina, não. Isso aí é aula. Né? Eu sou católica e na minha aula de literatura tem que falar mal da igreja católica, que queimou a opção de gente. Mas não é falar mal. Não. Não, É eu falo falar os mal, fatos mas isso históricos. É um fato histórico. É um fato histórico. Ah, mas já pediu Isso perdão, tira já fé? aconteceu. Não, não tira fé. Queimou Mas os livros. é É mentira. em nome de uma verdade. O nome da verdade que eles acreditavam. E É. por isso eu deixei de ser. Exatamente. A partir do meu conhecimento eu não faria. Isso. Então eu não posso pagar pelos outros. Exatamente. Mas eu tenho que reconhecer que erraram. Reconhecer que quando eu discrimino alguém de branco ou um homossexual, que eu sou hétero, eu estou errada. Reconhecer que eu não vou para o inferno porque eu tive mais de um namorado. Isso é doutrinação. Agora, eu casada não quero mais isso para mim. É minha atitude. Vocês entenderam? Então havia uma época É que se consciência. dominava. O que você está Agora não podemos falando, aceitar. Adriana, é você tomar consciência da onde você está, politicamente, economicamente, socialmente, espiritualmente, sabe? De gênero, se eu sou homem, se eu sou mulher, tudo isso faz diferença. Olha como vocês são jovens, mas são preconceituosos. Ah, que você está falando que sou eu? Estou falando da aula, o povo, os alunos, os jovens. Meu sobrinho tem 25 anos, é jovem? É jovem, eu tenho 45. Eu sou a velha para ele. Agora ele foi preconceituoso, eu não. Ele foi na Indonésia e lá é budismo. Ele não entrou em nenhum templo. Olha. Porque é pecado. Pecado Perdeu é a você não oportunidade. conhecer a cultura. Exato, porque ele poderia ter. Porque eu falo o seguinte, gente. Gente, Ele poderia porque ter um as pessoas colega, estavam com elefante, né? porque as pessoas estavam sentadas no É a cultura Olha a dele. cultura, você não vai fazer a oração deles. Você vai olhar, observar. Se for assim, o cientista não vai fazer nada, né? E se Exato. ele tiver uma religião, ele não Nossa. acredita mais em nada. É. O que acontece é o seguinte, Aí o essa questão- preconceituoso somos nós que ouvimos rádio, tá? a discriminação ela quebra, rompe com o que a gente entende de sociedade. Por quê? Porque se eu for no hospital, eu quero que tirem minha dor, eu quero que me curem. E Pode a pessoa ser que está ali. homossexual, umbandista, católico ou evangélico. E aí? Né? Percebe? Não, Mas isso digo melhor ainda para a juventude daqui, da nossa realidade. Se eu for parar na cadeia, eu quero que
meu advogado me tire de lá sendo um bandista, sendo gay, Não é? sendo sapatão, Ele tem a bagagem dele, né? lésbica. Não é? A nossa realidade é real. Pega com uma droga ali, tá usando, bate na polícia, vai para aqueles lugares de menor, não. Aí sai a mãe correndo, vem para a escola mandando assinar que estuda, mesmo assim não sai, tem que levar advogado. Você perguntou se o advogado é gay, bandista ou católico? Perfeito. Percebe? Essa é a realidade real. Os jovens, né? A gente ainda fala em médico, que é outra realidade. Quando você pega um vírus ou vai tomar uma vacina contra, quem está lá muitas vezes são homossexuais. É a nossa realidade. É. O conviver em sociedade é conviver com as diferenças, né? Mas finalizando aqui o Whindersson Nunes, em 2019, Adriana, ele lança essa música, e essa música é um desabafo, sabe por quê? Ele teve depressão. É verdade. Por quê? O que acontece? Em abril, ele foi na África, não sei se ele foi fazer um show lá, foi visitar, e ele se deparou com um nível de miserabilidade que aquilo ali impactou ele de uma forma muito forte. Por quê? Ele já vinha de uma infância pobre, em que ele tem 3 irmãos. 2 irmãos dele era assim, eles dividiam tudo, uniforme, sapato, uniforme inteiro, né, sapato e material escolar. Um tinha que estudar de manhã e outro de tarde, porque o que estudava de manhã chegava em casa, tirava tudo, né, para passar para o irmão para poder se estudar. Um outro depoimento que o Whindersson traz é que o pai ficava desempregado, muitas vezes tinha problema de coração, né, que graças a Deus está vivo ainda, e ficava desempregado, então 20 vezes ele mudou de casa. Imagina se ele mudar 20 vezes, né? E quando eles ficavam sem dinheiro, sabe o que o pai dele fazia? Aí por isso que eu me tornei fã, porque a questão não é a pobreza, a questão é como você usa os recursos próprios seus e a união, né, da família. Saía ele com o pai comprava remédios, aqueles remédios mais comuns, dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa, e ia mais para o interior, onde o acesso à medicina era muito difícil, pior, ia vender aqueles remedinhos e ali ele conseguia um troquinho. Ele disse, todo mundo conhece ele nesses interiores ali, por conta desse trabalho que ele fazia com o pai. Então ele já fez um pouquinho de tudo, ele já foi garçom, já foi, né, já vem vendendo remedinho por aí, certo? Então, quando ele viu essa pobreza na África, tanto que ele não conseguiu, depoimento dele, né, ele não conseguiu trazer o dinheiro que ele ganhou lá. Ele falou, como é que eu vou, né, tudo que eu ganhei, como é que eu vou trazer para esse povo aqui precisando de tudo? E tinha passado por um ciclone, ele deixou tudo lá que ele ganhou. Isso já foi o primeiro impacto. Maio. Em maio, falece a avó dele. Por isso que ele fala aqui, ó. Daria um abraço apertado em meus avós. Na semana anterior à morte da avó, ele tinha prometido voltar na semana que vem para fazer massagem nela, que ela estava cheia de dor no corpo. E aí ela falece. Tá? E aí, maio, junho. Em junho morre o Gabriel Diniz. Vocês conheceram o Gabriel Diniz? Morreu. Surfista? Não, porque não é do nosso ciclo. Eu não conhecia Gabriel Diniz. Não é, né? Tá vendo? Não é do meu ciclo. Cantor sertanejo. Não é do nosso ciclo. A gente não. Gabriel Diniz. Aquele que fez uma música de sucesso. Não conhecia Gabriel Diniz. Ele morre de acidente aéreo. Aí pronto. Acabou. Ele entrou. Uma música só, mas primeiro que ele sai, ó, veja, ele sai de 5 mil habitantes, de um mundinho desse tamanho para o mundão, né? Que a mãe ganhou o computador, porque ela era vendedora, e o patrão deu como prêmio ao melhor vendedor do mês o computador. A mãe dele ganhou, e ali foi a primeira vez que ele entra em contato com a internet. Olha só, né? Ele começa a fazer aqueles vídeos engraçados e tal, não sei o que, começa a fazer sucesso. Ele vai para São Paulo, uma cidade maior, né? E aí ele sai daquele pequenininho
de uma educação religiosa que, aliás, porque Jesus, não só pelos 92% de habitantes, mas pela educação religiosa que ele teve dos 7 aos 18 anos numa igreja evangélica. Levada por quem? Pelos amigos. Pelos amigos, tá? Eu estou finalizando aqui só com o Whindersson Motti, já acabou. E aí, ele sai, vai para um mundo enorme. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro, então é uma mudança brusca de vida. Tudo isso mexeu com ele, foi depressão, é sério. Então, quando a gente lê uma música, essa música, gente, não é só um entretenimento, mas está passando uma ideia, está nos dizendo alguma coisa. Tem muito isso. Exatamente. Vou parar por aqui. Quem mais tem trabalho para me entregar? Gente.